Corinthians e Santos recebem propostas para venderem seus direitos de transmissões dos jogos em 2024. Deixe seu like. Não seria bizarro, Mauro, a gente ter criação de ligas, sendo a CBF ainda responsável pelo futebol brasileiro, pelo campeonato brasileiro? Mas é o que vai acontecer, né? Isso aí não tem volta. São dois grupos, eles não vão se entender. E esse cenário aí... Primeiro, assim, eles já estão caindo em contradição, porque eles não queriam essa garantia mínima e estão oferecendo ao Santos e ao Corinthians garantia mínima. Maquiada com uma porque vende um dinheiro antecipado, XP, conversa fiada. Na prática é a garantia mínima, ou seja, estão fazendo aquilo que não queriam fazer no começo. Ponto. Segundo, a tendência aí é muito simples. Esse grupo é o grupo que vendeu 20% dos direitos por 50 anos. Então, todos esses times terão, no próximo meio século, uma fatia do bolo que eles conseguirem vender de 20%, que não é mais deles, já foi antecipado, né? Alguns clubes vão gastar com reforços, outros eventualmente podem pagar dívidas, mas enfim, eles já saem perdendo. Aqueles que usaram esse dinheiro para quitar antigas dívidas, pelo menos vão eliminar esse passivo, vão poder ter um presente e um futuro um pouco mais tranquilo. Quem usar esse dinheiro para comprar jogador e tudo, só vai se afundar, criando novas dívidas, evidentemente, que é o que acontece. Qual a tendência? O outro grupo vai ficar, no médio prazo, ou até antes, mais forte, que é o grupo que tem o Palmeiras e tem o Flamengo, por exemplo. São os dois clubes mais sadios financeiramente, daqueles que têm mais torcida e maior poder e faturamento. Eles vão negociar em condição favorável, não estão precisando vender nada, pegar nada antecipado, não antecipam receita. Então eles sentam à mesa de outra maneira. É aquela velha história que eu sempre falo. Você vai vender um carro e você está com a corda no pescoço. Você está ferrado, amigo. O cara chega lá e fala, meu bonitão, é o seguinte, seu carro vale 50 pau, mas eu tenho 35 para você. Pô, 35 é pouco, 40. Onde que eu assino? O cara vende. Agora, o cara que não precisa vender o carro, que ele está vendendo, que ele quer comprar um outro, mas está satisfeito com o carro dele e sabe que não tem dívida, está tranquilo, ele fala, meu carro vale 50 mil. Eu quero 50 mil. Eu te dou 45, 50 mil. 50 mil. Então eu não vou comprar. Não compro. Eu fico com o meu carro, não tenho dívida, não estou com a corda no pescoço. É a condição do Flamengo, a condição do Palmeiras, de alguns outros. Eu falo dos dois porque são os dois que têm mais poder de fogo, digamos assim, e mais condições de arrecadar mais dinheiro, porque são times que figuram entre as maiores torcidas do Brasil e que têm participado aí com sucesso nos campeonatos, na maioria das vezes. Então você acha que hoje a Libra tem mais chance de ser forte do que... Tira 300 milhões, mas não tem que pagar o Santos nem o Corinthians, gente. Tira 300 milhões, mas você não vai pagar mais o Corinthians, que é a segunda maior torcida do Brasil, uma cota pesada, e o Santos, que também é um time que tem peso, que está na Série B, mas vai acabar voltando na Série A e tudo mais, e está em São Paulo, mercado importante, o mais importante. Então tira um pedaço, mas tira também dois, são dois a menos para comer esse bolo. E um deles tem a boca grande, que é o Corinthians, né? Que é guloso, que é um time de muita torcida. Ele vai pegar pegaria uma fatia significativa. A grande questão que eu acho é essa. Quem tem condições de negociar bem é quem está numa condição melhor. A tendência vai aumentar, acho eu, tá? Que vai aumentar a diferença no médio prazo. Aqueles que estão numa boa vão continuar numa melhor e os outros sempre pegando dinheiro para antecipar receita e pagar conta, não sei o quê. Já tivemos esse filme algumas vezes, tá? Os caras fazem um acordo e o torcedor não presta atenção agora, aí lá na frente ele fica, mas o meu time ganha menos, é injusta a divisão de cota. Mas vai lá ver o acordo que o seu dirigente fez lá atrás. Vai ver o acordo que o seu dirigente fez lá atrás. Outro dia eu fiz um comentário sobre o Internacional, aí o presidente do Inter me procurou, a gente conversou, Alessandro Barcelos, ele garantiu. O dinheiro que está entrando da antecipação de receitas com venda dos 50 anos, estamos usando para quitar dívidas. Falei, mas o senhor está contratando. Não, estamos contratando tudo com o fluxo de caixa, porque a gente conseguiu quitar dívidas, deu uma respirada nas contas e a gente consegue pagar parcelado o Borré, o Alário veio numa condição de fim de contrato e tal. Ok, perfeito. E você vai ver tudo no balanço. Então falei para ele, tá bom, presidente, vamos aguardar então o balanço, acredito em sua palavra. Fazer o quê? Vamos aguardar. Isso aí. Tomara que seja isso. Vamos aplaudir, se for assim. O Alessandro Barcelos, presidente do Internacional. Tomara que seja isso. Porque é por aí, se ele consegue abrir um espaço do fluxo de caixa para contratar os jogadores, porque ele já quitou algumas dívidas e usa a antecipação para quitar essa dívida e tem ali uma condição, perfeito. Em algum momento ele vai investir. A questão é ter o controle total disso aí. Mas uma coisa não vai abrir mão. 20% da receita foi embora, por 50 anos. O Grêmio não. Para usar o paralelo, Grêmio e Inter. Quando cada um vai ganhar um bolo de 100, o Grêmio ganha 100, o Inter ganha 80. Agora o bolo vai para 200, o Grêmio ganha 200, o Inter ganha 160. E assim vai. Vai adiantar de alguma coisa essas ligas? Ou elas só vão atrapalhar? 50 anos. Elas viraram o que era o Clube dos 13. O Clube dos 13 surgiu para criar o campeonato, a liga e tudo mais.
né? Isso em 87, da Copa União, antes até da Premier League, que surgiria só em 92. Os caras não conseguiram fazer nada e tal, enfim, foi o caos, depois de um tempo. Ele virou o quê? Presidido pelo Fábio Koff. Ele era a entidade, o órgão, a associação, sei lá, chame como quiser, que congregava os clubes da Série A e aqueles que estavam ali para negociar direitos de transmissão de televisão. Na época era só televisão, né? Não tinha streaming, essas coisas todas. A um belo dia, o Corinthians meteu o pé, aí os do Rio também entraram na implosão do Clube dos 13. Eu me lembro muito bem do Maurício Assunção, ex-presidente do Botafogo, né? Juntamente com o Roberto Dinamite, que era do Vasco, os dois já falecidos até, o Peter Sinsen, presidente do Fluminense, e a Patrícia Morim era presidente do Flamengo. Os quatro se apresentaram juntos numa entrevista, capitaneados pelo Maurício, e comunicaram: estamos fora do Clube dos 13. Ok, não, porque a gente vai negociar uma condição melhor, vamos ganhar mais e tal. Eu estava num programa na época na ESPN, aí o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, fez uma conta simples. Assim, bem, o Botafogo vai ganhar quanto? Vai ganhar agora X. E o Flamengo? O Flamengo vai ganhar 2x. E daqui a 5 anos, sabe, fez uma projeção. A projeção era muito clara. O Botafogo ia ganhar bem mais nos próximos anos, mas o Flamengo ia ganhar muito mais. Então, se a diferença do Botafogo e do Flamengo era essa, com aquilo que eles estavam fazendo de mudança, a diferença só ia aumentar. E aumentou. Aí ele perguntou: mas, presidente, vai aumentar a diferença para o Flamengo? Não, mas o importante é que agora o Botafogo vai ganhar mais. Claro que aumentou. Aumentou para o Fluminense também. Então você vê como os caras negociam e não pensam. Aí passou um tempo, aí chegaram à conclusão que aqui, não, temos que fazer igual a Premier League. Uma parcela significativa em partes iguais, uma outra por audiência e a outra pela colocação no campeonato. Fizeram, essa versão que está acabando agora é estilo Premier League. Você vai fazer um acordo desse, contrata um camarada como o César e pede, César, faça uma análise com uma projeção futura aqui, com todas as possibilidades, todos os cenários. Gente, as empresas fazem isso. Para que existe essa empresa de consultoria e tal? Você contrata os caras, eles fazem análises super complexas. Se você está numa empresa de petróleo, você vai encontrar na empresa de consultoria analistas especializados no mercado de petróleo que compreendem toda a situação política, geopolítica, econômica, para saber se o preço do barril vai subir, se vai descer, antes de tomar qualquer decisão. Ninguém faz isso assim, à lá vão ter. Aí o que acontece? Eles foram lá e fizeram o acordo. Aí o César foi lá e fez uma apresentação assim: olha, o pay-per-view era medido só em algumas capitais, mas está mudando agora, ele vai ser medido no Brasil inteiro. Então nós temos o seguinte: resultado esportivo, quais os times que vão ganhar mais? O Flamengo já aparecia entre os que iam ganhar mais, porque já estava montando times melhores naquela altura, já tinha passado aquela fase inicial ali de pagamento de dívidas, foi já em 16, por aí, 2016. Então ele falou: o Flamengo já vai, a tendência é ter times mais fortes, vai ficar ali entre os 3, 4, 5 primeiros. Então ele vai ganhar uma boa cota pela colocação. Partes iguais, ele vai ganhar uma parte como os demais. A audiência ele vai ter, que ele tem a maior torcida do Brasil. E o pay-per-view, que tem um peso significativo na medição de audiência, ele vai crescer, porque tem uma torcida nacional e o cara que compra o pay-per-view lá no Amazonas e que não aparecia, vai aparecer. O cara lá do Maranhão, que não aparecia, vai aparecer. O Flamengo tem torcida nesses lugares todos. Então o Flamengo vai ganhar mais. O Corinthians, ele falou, não vai ganhar tanto porque a torcida do Corinthians é mais concentrada em São Paulo, não está tão espalhada, então já tinha a sua medição, boa parte aferida, porque São Paulo já estava na medição do pay-per-view e o Corinthians já estava numa descendente técnica, já com problemas financeiros, sem poder montar times tão fortes. Então, se fosse o Corinthians numa outra situação, também ia crescer nesse sentido. E é exatamente o que aconteceu. Passou um ano, 2, não, mas está errado isso aqui. Então, os dirigentes não fazem projeções, eles não fazem a análise dos cenários que podem aparecer. Eu sei que esse assunto é chato, tudo, parece até que está com um programa de economia. Não, mas tem que falar. Mas isso é assim que funciona. Mas então precisam da liga. Não. Os clubes negociam diretamente, ou eles não têm competência para isso? Porque se são duas ligas, porque liga para mim é para criar um campeonato organizado. Então, mas o que acontece? A ideia inicial era essa, mas depois o que acontece? Como os interesses são diferentes e cada um pensa só no próprio interesse, no seu próprio lado, ninguém tem a capacidade de pensar, ou poucos talvez tenham, né? Ninguém é força de expressão. Talvez um ou outro até tenha essa intenção, mas é engolido naturalmente pelos demais. Então acaba havendo sempre essas cisões. Eles não conseguem se juntar. Eles não conseguem. Na Premier League existe até um mecanismo que quando o clube é rebaixado, ele tem um colchão para protegê-lo. Então, por exemplo, vamos imaginar que o Burnley caia, né? De novo, né? O time foi um tempo da primeira divisão, caiu, voltou, mas tá mal, deve cair. Quando o Burnley cair, o que aconteceu? O Burnley já fez um investimento para jogar a primeira divisão. Porque quando ele vai da segunda para a primeira, entra uma grana pesada. Tanto que aquele jogo lá do play-off, que define quem vai subir, o último a subir, é considerado o jogo mais rico do mundo, porque você sai de um cenário para um outro onde muita grana vai entrar.
né? É um pulo muito grande, né? Então, se o Burnley cai, a Premier League, durante acho que são 3 anos, ela dá uma espécie de uma ajuda para esse time, porque ele se comprometeu financeiramente para montar um time de primeira divisão. E eles querem que ele se comprometa, que eles querem que ele forme um bom time. Por que o Nottingham Forest, quando subiu depois, contratou jogadores, contratou aqui no Brasil, por exemplo, o Danilo e o Murilo, né? E o Scarpa também, acabou unificando. E outros jogadores. Quando sobe, o time ele tem que se qualificar. Então, o Leicester vai ganhar a segunda divisão. É um time de primeira divisão na segunda. Se ele sobe, eles querem que o Leicester se reforce para ser um bom time. Não interessa a Premier League o Leicester ser um saco de pancada e voltar à segunda, que ele incomode o Chelsea, que ele desafie o Manchester United, que ele ganhe do Arsenal, o Manchester City, para ter, que é o que a gente gosta de ver na Premier League. O pequeno não tem medo do grande, ele vai lá e é abusado. Por quê? Porque eles têm grana. Então, eles protegem o time que cai para que esse time não quebre. Então, ele recebe uma ajuda durante um período para ele se readequar. Essa ajuda vai caindo ano após ano. Quer dizer, é um mecanismo tão sofisticado que os caras se preocupam até com isso. Então, você subiu, tá aqui, toma sua grana. Se reforça, hein? Você tem que montar um time digno. Você não pode ser um saco de pancadas aqui. O cara se rebaixa, alguém vai cair. Esse que cai, ele tem uma ajuda para ele se readequar, para ele poder entender que o orçamento é menor, vai abrir mão de alguns jogadores e ele vai assumir compromisso. Você não contrata o cara por uma temporada. Você contrata o jogador por 3, 4 anos. Você tem que fazer um contrato mais longo e ser rebaixado. Gente, a Premier League chegou num ponto que eles tinham patrocínio de um banco, né? Barclays, banco e cartão de crédito. Eles abriram a mão já tem uns 4, 5 anos. Tiraram o name right, não querem. Por quê? Porque não precisam do dinheiro e entenderam o seguinte, é melhor fortalecer a marca da Liga com aquele leão, até quando eles mudaram até a plástica toda da Premier League e valorizar mais aquele símbolo com aquele leão, é melhor valorizar a marca Premier League do que ceder a nossa visibilidade para uma empresa que bota um dinheiro. A gente vai fazer mais dinheiro e não mudaram de ideia. Até hoje não tem. É uma liga que já passou pelo processo de vender os direitos, o nome, o name right, e já abriu mão disso. E eles começaram depois do Brasil, porque o Brasil começou antes com o Clube dos 13. Então você vê quão bizarra é essa situação. Isso não vai mudar, não vai mudar. E a disparidade vai continuar existindo, porque assim, o rio corre por mar, né? Já diziam os antigos. Então, mas a disparidade também acontece na Inglaterra, né? O City ganha todas. Não, mas é um campeonato bom. Ganha todas, mas ele não tem muito mais dinheiro que os outros. Ele está ali junto com os outros. Os outros têm dinheiro. O Manchester United é um dos times que mais tem dinheiro no mundo. É a maior folha salarial, eu acho. Só que é mal gerido. Má gestão também tem lá. Então não é uma questão meramente econômica. Eu vejo como mau negócio 2 ligas. Péssimo, né? Acho que querem